Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para nosso primeiro estudo bíblico de quarta-feira, transmitido ao vivo. Desde já, nós queremos pedir desculpas por alguns problemas de natureza técnica, mas, pela graça do Senhor, estamos aqui para começar esta etapa e contamos aí com a compreensão e a colaboração dos irmãos nesta nova modalidade de ensino. E esta noite, nós estamos felizes porque podemos contar com alguns irmãos que nos ajudam e nos ajudarão particularmente esta noite, né? Eu conto aqui com a Laura, que bondosamente e com toda disposição aceitou fazer parte dessa modalidade, deste modelo de estudo da Escritura que faremos aqui esta noite. E também nós temos nos ajudando esta noite o nosso irmão e presbítero Josué, juntamente com o Gabriel, né? Nós queremos agradecer a presença desses irmãos aqui esta noite e vamos de imediato começar o nosso estudo bíblico. E esse estudo bíblico comumente começa com uma oração. E agora nós faremos esta oração e eu convido ao nosso irmão Gabriel que nos conduza a Deus nesta oração, pedindo ao Senhor que nos ajude durante esta transmissão e também ajude os irmãos que estarão estudando a Escritura e aprendendo um pouco acerca da palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui adorando e glorificando o teu nome. Meu Pai, te peço hoje, em especial, por esse estudo bíblico, peço que o Senhor venha estar capacitando o pastor, ó Pai, que ele possa nos ensinar bem, ó Pai, e também venha nos estar capacitando, Senhor, como alunos, que possamos entender, que possamos também praticar em nossas vidas, ó Pai, e nos tornarmos sal e luz aqui do Senhor no mundo, ó Pai. Isso que eu te peço, te agradeço, não em meu nome, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento eu passo a palavra ao presbítero Josué e ao Gabriel, que irão nos conduzir num hino do nosso inário. E estão com a palavra os irmãos para o momento de cantarmos ao nosso Deus. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. É um prazer estar falando com os irmãos. Não podemos nos ver, nos encontrar, mas temos a providência de Deus através dos recursos tecnológicos, né? Para louvar e glorificar o nome do Senhor e aprender mais do Senhor também, da sua palavra. Eu queria que os irmãos abrissem os vossos inários, o Inário Novo Cântico, no hino de número 159, Bondoso Amigo. Eu vou cantar daqui, os irmãos vão cantando dos seus lares. Pode cantar em alto e bom som, sem problema nenhum, né? E assim estaremos como igreja participando desse culto também. Hino 159 do Inário. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e de dor.
a Jesus eterno abrigo. Vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos, ele humilde se encarnou. Derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Deus abençoe os irmãos. Amém. Boa noite, para quem não viu. Bom, o pastor sempre começa retomando, né, todo o assunto que já estava sendo falado, então eu vou pedir para ele fazer isso agora. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos estudando já há algum tempo o Sermão do Monte, que é esse primeiro de um bloco de sermões que o Senhor Jesus Cristo prega, e principalmente em Mateus faz questão de narrar detalhadamente esse sermão, dentre outros, mas esse que compreende do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus é conhecido, e ficou conhecido a partir do início do século V, com Agostinho de Hipona, como o Sermão do Monte. Embora Lucas trate-o mais como o Sermão da Planície, lá no capítulo 6 do seu Evangelho, ele ficou reconhecido como o famoso, né, Sermão do Monte, que tem abençoado muitas pessoas e tem permitido que muitos cresçam no conhecimento do Evangelho e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O Sermão do Monte, numa frase, é exatamente a descrição que Jesus faz aqui nesses capítulos de qual é o estilo de vida daqueles que pertencem ao seu reino. Esse sermão foi pregado de uma maneira muito particular aos seus discípulos e é objetivamente dirigido aos cristãos, aos crentes em Cristo Jesus, aos cidadãos do reino de Cristo. Então, esse Sermão do Monte, ele tem essa característica. Se pudéssemos resumi-lo numa frase, diríamos: é a descrição do estilo de vida daqueles que pertencem ao reino de Deus. Tanto as evidências externas, quanto aquilo que deve estar no coração de todo o servo do Senhor. Certo. E na quarta passada, qual foi o assunto? Bom, na quarta passada nós falamos um pouco acerca do trecho que compreende do verso
primeiro até o verso 6, mas falamos precisamente do verso 6. E esse trecho da Escritura, esse trecho do sermão, é um trecho muito interessante, que ele vai falar da questão do juízo temerário e do juízo necessário. E quanto mais nós estudamos o Sermão do Monte, mais nós percebemos o quanto o Senhor deu um testemunho perfeito como rei deste reino. E quanto mais nós conhecemos acerca do Senhor Jesus Cristo e do que ele espera de nós, nós somos desafiados a segui-lo, a imitá-lo, enfim, a obedecer os seus ensinos. E é isso que nós falamos na última quarta-feira, mais precisamente sobre o juízo necessário. O juízo necessário. Certo. E hoje a continuação é sobre o quê? Hoje nós vamos tratar aqui da passagem que compreende do verso 7 até o verso 11, e eu convido a todos que estão com suas Bíblias, seus celulares, e que abram seus aplicativos aí, Mateus capítulo 7, do verso 7 até o verso 11. Vou esperar um pouquinho para que todos possam abrir aí suas Bíblias. Mateus, capítulo 7, do verso 7 até o verso 11. Farei a leitura deste trecho. Diz assim o Senhor Jesus Cristo no seu sermão: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, e dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, esse é o trecho que nós vamos considerar esta noite. Este é o trecho em que nós vamos usar como base para a nossa reflexão. Certo. Muito bem, meus irmãos. Esse trecho do Sermão do Monte, ele vem trazer-nos uma característica bastante interessante. Ora, que característica é essa? A complexidade do que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou até agora, ela tem sido, para nós, um grande desafio. Ora, que desafio é este? Como nós podemos atender a todos estes princípios? Como nós lidamos com as bem-aventuranças? Como nós conseguiremos ser ao todo tempo sal da terra, luz do mundo? Como nós vamos tratar acerca dos pecados que nos assediam, como o do homicídio, nas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui, que matamos quando nós odiamos, do adultério, que adulteramos quando apenas desejamos, dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo. Como nós lidaremos com a verdade acerca da nossa necessidade de sermos bondosos e darmos esmola? Como nós oraremos a oração do Senhor, pensando em todas as suas palavras, no tocante ao jejum, ao tesouro que nós devemos realmente guardar? E como ser luz nas trevas? Como seguir ao Senhor certo? Como vivemos nesse mundo sem pecarmos, no sentido de nos desesperarmos e nos deixarmos levar pela ansiedade? Como não fazer o juízo temerário? Como fazer o juízo
que nós precisamos fazer, o necessário, o discernimento correto. Ora, esse trecho aqui, que compreende do verso 7 ao verso 11, é como, numa linguagem bastante comum nos nossos dias, esse trecho do 7 ao 11, ele é a senha e o login para que nós possamos nos aproximar de todas essas orientações que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. É o que nós precisamos, é o recurso que nós temos, e Ele deixou para nós, para que pudéssemos nos apropriar dessas virtudes, para que nos identifiquemos com o perfil do cidadão do seu reino. E é exatamente nesta direção que nós gostaríamos de refletir um pouco com os irmãos esta noite. Ou seja, nós gostaríamos de convidá-los a pensar acerca do que nós precisamos para atendermos e sermos atendidos pelo nosso Deus. O que nós precisamos, né? O que nós temos que fazer para que isso se torne uma prática na nossa vida. O que nós precisamos? Ora, algumas passagens podem nos auxiliar. E aqui, Jesus nos mostra, por meio deste trecho do sermão, algumas lições que nós precisamos de aprender quando nós nos colocamos diante do Pai para pedirmos alguma coisa. Ora, o que são essas lições que ele nos ensina aqui? A primeira delas, é importante aqui nós lembrarmos que o Senhor Jesus Cristo está falando aos seus discípulos e, consequentemente, está falando-nos hoje. O que ele falou aos seus discípulos é oportuno para nós hoje, de tal maneira que nós, para nos aproximarmos dos ensinos do Senhor Jesus Cristo do ponto de vista prático, nós precisamos estar cientes de que nós necessitamos do Senhor. É muito confortável hoje nós ouvirmos falar acerca de Jesus. É muito confortável hoje nós ouvirmos falar que Jesus é bom, e que ele fez muitas coisas boas e que ele pode nos ajudar. Agora, outra é nós reconhecermos que nós dependemos de Jesus. Nós somos dependentes de Jesus. Nós dependemos dele para ser o nosso Salvador e dependemos dele para sermos atendidos por Deus. E isso nós precisamos de levar em conta na nossa vida. A nossa necessidade. E quando ele usa no texto os verbos pedir, buscar e bater, ele aqui nos informa, olha, vocês precisam de estar na condição de necessitados. E é isso que ele quer mostrar logo no começo da sua orientação. Quem pede é porque precisa. Quem busca é porque precisa encontrar. E quem bate é porque precisa de alguma coisa, precisa de entrar. E, portanto, a ideia de todos esses verbos é a ideia de que o sujeito está vivendo uma necessidade. E o Senhor Jesus, ele quer nos ensinar aqui que diante do Senhor, nós precisamos sempre estar sob a condição de dependência. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Nossa aproximação deve ser a aproximação de quem precisa, e não de quem pode chegar e dar ordens e exigir, mas de quem depende da vontade do Senhor.
E esta é a primeira lição que o Senhor Jesus Cristo ensina aqui. Nós precisamos nos aproximar do Senhor Deus diante das nossas necessidades como pessoas que necessitam, como pessoas carentes, como pessoas que reconhecem a nossa fragilidade, a nossa pequenez diante do poder, diante da grandeza do Deus que nós servimos. E assim, nós nos aproximarmos do Senhor. Este primeiro verso vem a nos ensinar que precisamos estar cientes de que somos nós que precisamos do Senhor Deus. Esta é a primeira lição. Mas o Senhor Jesus Cristo continua ensinando aqui. E ele logo em seguida vai nos ensinar uma outra lição. Que lição é essa? A lição de que nós precisamos estar cientes de que o Senhor Deus é nosso Pai. Isso ele mostra com clareza no verso 9. Diz ele no verso 9: qual dentre vós é o homem que, se porventura um filho... Quando o Senhor Jesus Cristo está aqui referindo-se a filho, ele está dizendo que nós somos filhos de Deus. Ele está mostrando aqui a relação entre um homem e o seu filho, o seu pai. E dessa maneira, ele estabelecer a nossa relação entre nós e ele. E, portanto, é importante que estejamos cientes de que ele é nosso pai. E nós, os crentes, nós temos essa condição. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Nós fomos adotados como filhos de Deus. E é importante dizer aqui que, por natureza, nós não éramos filhos de Deus. E aqueles que não creem em Jesus Cristo não são filhos de Deus. Se você examinar a Escritura em João capítulo 8, verso 44, você vai encontrar lá a expressão de Jesus dizendo: olha, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Isso ele se referindo aos incrédulos. E ele prossegue mostrando que nós nos tornamos filhos de Deus todos quantos o receberam. Ou seja, são filhos de Deus tantos quantos receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. A este deu-lhes o poder de serem feitos filhos. E desta forma, amados irmãos, nós compreendemos, e João no capítulo 1, verso 11 a 12, nos ensina isto, que somos filhos de Deus. É nesta condição que nos aproximamos dele. Então, como vimos no verso 7, necessitados, e mais precisamente, filhos que estão necessitados de alguma coisa. E o nosso Deus, o nosso Pai, vai nos ouvir como filhos. E é isto que precisamos saber aqui nesta orientação do Senhor Jesus Cristo. Portanto, precisamos estar cientes de que Deus é o nosso Pai. E é nessa condição de filhos que nos aproximamos do nosso Senhor. É nessa condição de filhos que nós pedimos, rogamos a Ele as nossas necessidades, aquilo que se passa conosco e que precisamos colocar diante dele. E, seguindo, nós vemos também uma terceira lição importante. Que lição é essa que Jesus ensina aqui? Que o Senhor nunca erra. O Senhor nunca erra. E é importante fazer aqui uma retomada na segunda lição, porque o pai sempre sabe do que o filho precisa. Melhor, o pai sempre sabe o que pode dar ao filho ou o que não pode. E isto o pai o faz
juntamente com a mãe, desde a infância. Existem muitos pedidos dos filhos que nós não atendemos. Não é porque não temos, mas porque não podemos, pois não é apropriado. Não é o que ele pode receber agora. E desta maneira, nós temos aqui uma terceira lição, e essa terceira lição é mostrada no verso, principalmente no verso 9 e 10, de que o Senhor nunca erra. Por que ele vai mostrar isso? Se você observar aqui o verso 9 e 10, ele vai dizer assim: o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? E olha o verso 10. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Veja, entre os homens pode haver engano. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Um pai pode enganar, às vezes dar ao filho uma coisa e depois ele perceber não deveria ter feito isso. Mas o que Jesus está mostrando aqui é que Deus não erra. Deus não erra. Deus não confunde pão com pedra. Deus não confunde peixe com cobra. E é essa consciência que nós devemos ter quando nos aproximamos do Senhor para lhe pedir. Veja, primeiro, devemos nos aproximar como necessitados, devemos aproximar como filhos, porque Ele é nosso Pai. E terceiro, consciente de que Deus não erra. Ele não lhe dará nada que você não pode receber. E, portanto, esta é a terceira lição que Jesus ensina aqui nessa passagem. Mas ainda temos uma última. E a última é mostrada no verso 11. E a última lição que Jesus mostra aqui é que devemos estar cientes da excelência de Deus. Excelência de Deus. Isto fica claro quando nós observamos o que ele vai falar no verso 11. E é lá no verso 11 que ele vai dizer claramente. E eu peço a você que acompanhe aí o verso 11. O verso 11 diz assim: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, com essas palavras, Jesus está aqui desafiando todos os seus ouvintes e desafiando-nos a considerar que, olha, vocês estão falando com um Deus soberano. Vocês estão falando com o Deus Todo-Poderoso do Universo. Com o único Deus Todo-Poderoso do Universo. E vocês precisam pensar isso. Não é um filho falando com um pai humano. Não é um filho ou um cidadão falando com uma autoridade governamental humana. Não. Vocês estão falando com o Pai Celeste. Vocês estão falando com o Senhor do Universo. Aquele que criou todas as coisas. E, portanto, amados irmãos e irmãs, e adolescentes e jovens que acompanharam a leitura desta passagem, é importante que nós olhemos para esta passagem, como eu disse no começo, como a senha e o login, para você alcançar todos os ensinos que Jesus fez neste sermão até aqui. Quando nós olhamos para a orientação do Senhor, nós somos desafiados. Mas aqui Jesus nos mostra o seguinte: olha, vocês devem buscar. Vocês devem pedir. Vocês devem bater. E esses verbos aqui no original têm a ideia de continuidade, ou seja, de pedir sempre.
ou seja, de buscar sempre, de bater sempre. E desta forma é que nós devemos nos aproximar do nosso Deus em oração. De que forma? Cientes de que somos nós que carecemos dele e não é ele que precisa de nós. Cientes de que estamos falando com o nosso Pai. Cientes que nós estamos falando com um Pai que não erra. E, finalmente, cientes de que estamos falando com o único Deus vivo e verdadeiro, o Senhor do Universo. E desta forma, hoje, sucintamente, nós podemos considerar estas lições nesta passagem do Sermão do Monte. Eu posso fazer uma pergunta? Opa! Lá em Tiago, mas eu não vou arriscar a referência, porque eu não me lembro. Sim. Fala que... Tem uma passagem que fala que a gente não recebe porque a gente pede mal. A gente pede coisas más. Muito bem. Como que a gente pode diferenciar um bom pedido de um mau pedido? Como que a gente pode diferenciar um não de Deus de um mau pedido que a gente está fazendo? Muito bem. A sua pergunta é oportuna, Laura. A passagem aqui, esse trecho, não está aqui Jesus dizendo que podemos pedir o que quisermos que ele nos dará. Isto precisa de ser bem considerado. Não é pedir o que quiser. Nenhum pai dá tudo, nenhum pai, um homem, um humano, dá tudo o que um filho pede. Então, Jesus aqui não está dizendo isso. Aqui é um Deus todo-poderoso a quem recebe esses pedidos. A passagem não significa que podemos pedir o que quisermos e então nós receberemos. Olha, na verdade, o que nós temos é que considerar o nosso reino. É considerar Jesus Cristo como nosso rei. E desta forma, sob a perspectiva, sob a intenção, sob o desejo de buscar, como diz o verso 23, o verso 33 do capítulo 6 aí, do Evangelho de Mateus, nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. E é importante também, agora, mais objetivamente respondendo a sua pergunta, nós temos em mente de que o que o Senhor tem para nos dar é aquilo que é bom, é aquilo que é apropriado para nós. E, acima de tudo, é aquilo que procede de coisas boas. E se você atentar para Gálatas 5:22, por exemplo, nós temos lá a lista dos frutos do Espírito, e lá nós perceberemos que aquelas coisas boas que são esperadas como fruto do Espírito que é esperado que nós vivamos aqui neste mundo. Então, o Senhor Jesus Cristo vai nos equipar para fazer coisas boas. E, nos equipando para fazer coisas boas, nós faremos. E esse equipamento só pode ser coisas boas. Então, nós devemos pedir o que é bom. O que é bom. Então, se pedirmos o que é bom, o que é apropriado para nós, então, ele nos atenderá. Ele nos atenderá. Então, quando nós pedimos mal, nós somos levados pelos nossos próprios impulsos, sem considerar o que Deus espera de nós. Eu quero dizer a você que eu não gostaria que Deus tivesse me dado tudo o que eu já pedi. Muitas coisas que eu já pedi a Deus, eu vejo hoje que ele realmente não deveria ter me dado. Hoje eu reconheço isso. Né?
Mas por quê? Porque o que eu pedi, eu pedi mal. Então, essa passagem aqui é interessante ser entendida sob a perspectiva de que ela não quer dizer, não significa que podemos pedir o que quisermos. O que quisermos, se identificar, se o nosso querer se identificar com o que é bom, então Deus nos atenderá. Se identificar com o que é apropriado para nós, Deus então nos atenderá. Em suma, Laura, o Senhor nos atenderá em tudo aquilo que nós pedimos que se identifica com a sua vontade para nós. Para nós. E aquilo que não é a sua vontade para nós, ele não nos concederá. Né? E ainda bem, porque nós verdadeiramente, se olharmos a nossa vida, nós sempre pedimos orar, precisamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos ensine a orar. Porque nós, muitas vezes, não recebemos porque, como você bem disse na citação, pedimos mal. Pedimos mal. É isso a sua pergunta? Sim. Bom, como é que a gente pode aplicar, assim, em alguns pontos mais objetivos, como é que a gente pode aplicar essa parte do sermão na nossa vida, assim, no nosso cotidiano? Olha, é importante nós lembrarmos de um trecho que está lá na primeira epístola de João. Na primeira epístola de João. Né? E na primeira epístola de João, o capítulo 5, nós temos uma passagem muito conhecida, e essa passagem é sempre oportuna para nós, quando nós estamos considerando sobre a vontade do Senhor. E é lá nessa passagem que nós vamos encontrar João nos dando uma orientação muito importante. Ora, que orientação é esta? Que esta é a confiança que nós temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que nos foi feito. Então, com este trecho da Escritura, Laura, nós temos aqui a ideia do que é a aplicação precisa desta orientação na nossa vida. Olha, que aplicação. Nós precisamos de saber qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Qual deve ser a descrição, qual é o estilo de vida que nós precisamos ter. E na medida em que nós conhecemos a vontade do Senhor, nós acertamos os nossos pedidos. Como conhecer a vontade do Senhor? Bom, um grande exemplo o Senhor Jesus Cristo deu aqui. Conhecer a vontade do Senhor para a nossa vida é atentar para as orientações do Sermão do Monte. É atentarmos para as bem-aventuranças, é sermos luz nesse mundo, é sermos sal nesse mundo, é orar devidamente, é não fazer juízo temerário, é fazer a nossa tarefa como servos do Senhor, ter o nosso tesouro guardado, o tesouro certo, né? Olharmos para o mundo não segundo os nossos próprios olhos, mas segundo o que a Escritura nos ensina. Enfim, a vontade do Senhor está aqui. À medida em que nós conhecemos a vontade do Senhor, nós vamos pedir as coisas certas. Então, quanto mais você conhece do Senhor na Bíblia, mais acertada será a sua oração. Então, se eu pudesse aqui dizer qual é a aplicação desta passagem para a nossa vida,
peça, busque e bata. E faça a vontade do Senhor. Faça a vontade do Senhor. E, fazendo a vontade do Senhor, você estará incluído de maneira precisa no verso 8. Todo que pede, recebe, que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Desde que você esteja buscando uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Então, você quer bater e receber, buscar e achar, pedir e receber, buscar e achar, bater e abrir-se-lhe-á, tem uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Porque uma vida de acordo com a vontade do Senhor vai pedir ao Senhor a vontade dele para a sua vida. Então, é isto que nós podemos dizer desta passagem. Ok? Ok. Nós temos aqui algumas considerações de irmãos que participaram pelo chat, e eu vou procurar responder alguma aqui, e também considerar aqui alguns irmãos que participaram aqui com perguntas, né? E esperamos que nós tenhamos momentos em que vamos responder a cada uma delas, né? Mas é importante nós aqui destacar, a Adila, por exemplo, considera aqui que devemos recorrer à pessoa certa, que é Deus, né? E estar certo de que o Senhor sempre está ao nosso lado. E um exemplo aqui que eu lembro muito interessante é que esta semana mesmo eu li a história do pai da fé, Abraão, né? Abraão era um homem que é conhecido como o pai da fé. E ele viveu um tempo em que ele foi provado por Deus, né? E a sua aprovação implicava em cumprimento de uma ordem do Senhor de tomar o seu próprio filho e se conduzir até um monte e para um sacrifício, né? E é curioso que o Abraão ele não estava muito preocupado com a ordem do Senhor, mas ele estava certo de que o Senhor estava com ele, por mais delicada, por mais difícil que ela fosse. Hoje, nós precisamos de recorrer à companhia certa. Nós precisamos de confiar no Deus certo, né? E precisamos de buscar a presença de Deus, né? A companhia de Deus. É a Ele que nós devemos rogar. Ele em primeiro lugar. Ele em primeiro lugar. Estamos diante de uma pandemia. Ora, qual é o tema da nossa oração? É a Deus. Senhor, ajuda-nos, dê-nos discernimento, dê-nos sabedoria, né? Dê-nos o suprimento que nós precisamos, de todos os aspectos, né? Então, é importante nós falarmos com o Senhor Deus, né? Buscar a pessoa certa, né? E ela ainda considera que nem sempre o que pensamos é realmente bom. Nosso coração é, às vezes, enganoso, né? Quanto mais nós estivermos distantes de Deus, maior a probabilidade de nos enganarmos, né? E é importante nós destacarmos isso, né? E o Evangelho de João, no capítulo 15, cita aqui o irmão Josué. Capítulo 15, verso 16, que nos vem à mente agora, né? Ou seja, a grandeza do nosso Deus, né? E a nossa disposição em estarmos sempre considerando. E nós somos criaturas carentes, necessitadas de Deus. E necessitados de Deus, nos aproximamos como filhos, né? Diante de um Deus que não erra, diante de um Deus que está no céu. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde, né? E nos dê sempre a orientação certa. E o Sermão do Monte é esta orientação. Existem grupos religiosos que têm o Sermão do Monte como seu grande livro, né? Como uma parte das Escrituras que eles zelam por cumpri-la à risca.
E esta é uma boa orientação. Eis aqui um grande resumo de como devemos ser como cidadãos do reino dos céus aqui neste mundo. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar nosso estudo bíblico aqui esta noite, né? E queremos agradecer de coração aqui a participação dos nossos irmãos e lembrar que na próxima quarta-feira nós teremos aqui estudo bíblico, neste mesmo horário. Esperamos em Deus que não haja problema técnico com a internet hoje, como houve, né? E esperamos que o Senhor nos abençoe até lá, nessa quarentena, e lembrar os irmãos, na próxima sexta-feira, às 15 horas, nós teremos uma mensagem na sexta-feira, às 15 horas. Então, os irmãos serão comunicados acerca dessa mensagem, né? Nós faremos, se Deus quiser, por volta das 15 horas, que será sobre as 7 afirmações de Jesus na cruz. E será uma breve mensagem resumida desse momento marcante. No próximo domingo, se o Senhor permitir, teremos a escola dominical, às 9h30. Será uma escola dominical em que nós teremos também uma aula acerca da ressurreição, né? E às 18 horas também teremos uma mensagem acerca da ressurreição. Então, o assunto ressurreição será tratado em 2 momentos. Primeiro na escola dominical e depois à noite, né? E eu penso que, dada a sua relevância, ainda é pouco para falarmos deste tema tão importante para a nossa vida. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que participaram, né? E os que escreveram. Presbítero Josué, né? Ao nosso irmão Gabriel, que participaram com a música, né? E também agradecer a Laura pela sua disposição, da nossa jornalista, de fazermos essa primeira aula dialogada aqui, e esperamos que o Senhor nos abençoe para que tenhamos outras oportunidades como essa. Passo a palavra agora ao presbítero Josué e depois a Laura, que irá fazer a oração final. Deus abençoe os irmãos, que essa palavra venha ser guardada em nossos corações e possamos estar refletindo nela, né? A cada dia, e nesses momentos tão difíceis e conturbados, né? Que possamos saber orar ao nosso Deus, falar com Ele, né? Crendo que é a vontade dele que vai ser cumprida e não a nossa, né? Ele é o nosso Pai Celestial, Ele sabe do que nós precisamos, né? Que Deus continue abençoando a igreja, Deus continue abençoando a cada irmão, cada família, em nome de Jesus. Gabriel? Bom, agradeço pela oportunidade, que Deus possa abençoar vocês, e que, se Deus quiser, a gente possa vencer isso juntos, né? E que Ele também possa estar nos ajudando, enquanto nesse momento a gente possa estar fazendo o melhor trabalho para Ele, né? E honrando o nome dEle. É com você, Laura. Oremos então. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu ter essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo que distantes. Obrigado porque o Senhor proporcionou essa tecnologia para que a gente pudesse fazer isso. Obrigado porque o Senhor preparou o teu servo para trazer a tua mensagem para nós. Nós te pedimos que o Senhor fique conosco, que o Senhor aplique essa mensagem nos nossos corações, que o Senhor nos ajude a viver como cidadãos dos céus. Peço que o Senhor esteja tocando o coração de cada um, também consolando-nos, Pai, ajudando-nos nesse momento de tanta angústia. Peço que o Senhor nos abençoe e continue conosco, e que em breve nós possamos estar reunidos novamente. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa noite a todos, e o Senhor nos abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite, amém.